palavra que está dizendo que Ezequias, quando ele começou a reinar em Judá, ele fez uma coisa muito especial. Ele colocou ordem na casa. Preste atenção, o que ele fez? Ele consertou a casa que estava errada. Olha que aqui a Bíblia diz que quando ele iniciou o reinado, o povo adorava outros deuses. O povo tinha práticas pecaminosas. E as primeiras coisas que ele fez, ele removeu dos altos. Ele quebrou as colunas, os postes que são os ídolos de pedra. Ele quebrou tudo que era outro Deus. O primeiro passo dele foi desfazer tudo que desagradava a Deus. O primeiro passo do início do reinado dele, para ele prosperar e ter bom êxito, ele primeiro consertou o quê? A casa dele. Como que está a nossa casa, a nossa vida? Essa casa é a nossa vida. Para nós termos bom êxito na nossa vida, e para que nós tenhamos a presença de Deus na nossa vida, o primeiro passo nós temos que consertar a nossa casa, nossa vida. Qual foi o primeiro passo que Ezequias fez? Tudo aquilo que o afastava do Deus verdadeiro, ele removeu. Tudo aquilo que ia contrário à palavra de Deus, ele removeu. E a partir daquele momento, ele andou na presença de Deus. E a Bíblia aqui diz que antes dele e depois dele não houve rei semelhante. Olha, ele fez reto, tudo perante ao Senhor. A primeira atitude que ele fez foi essa. E olha, em 1 Reis capítulo 18, 30, fala o mesmo que Elias fez. 1 Reis 18, 30 fala de Elias. Elias colocou à prova os profetas de Baal. E ele disse assim: se o seu Deus é verdadeiro, então nós vamos fazer uma prova. Nós vamos pegar um cordeiro e vamos orar a Deus. E o Deus verdadeiro responderá com fogo. Olha a prova que Elias fez, é fácil? Ele confiava no Deus dele. Porque se ele não confiava, será que ele iria fazer essa proposta? Essa prova? E ali, os profetas de Baal pegaram aquele cordeiro e começaram a orar. Ficou ali horas e horas e horas, e dias, de madrugada, e teve resposta? Não teve resposta. E Elias, ele então, chegou a hora dele, de buscar o Deus dele. Mas qual foi a primeira coisa que Elias fez antes de clamar? Ele consertou o altar. Ele restaurou o altar. Porque o altar estava quebrado, destruído. Ele pegou as pedras, preparou a lenha, consertou, arrumou, e depois ele clamou. E quando ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto, toda a oferta. E naquele dia todos souberam que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Diga glória a Deus. Olha como é forte isso. Mas entenda que a primeira coisa que ele fez antes de orar, fazer a sua petição, foi o quê? Consertar o seu altar. Antes de Ezequias iniciar o seu ministério, o que ele fez? Consertou a casa. Eu e você não teremos resposta do céu se a nossa casa estiver destruída. Porque eu usei os dois termos, casa e altar. Casa são as suas práticas contínuas e diárias. É como você age na sua residência, é como você age no trabalho, é como você age na sua vida sentimental.
a prática diária à sua casa. Então hoje o Senhor te chama, arruma a tua casa, que é a tua vida. E o segundo, altar. Altar simboliza a sua vida espiritual. O que Elias teve que fazer? Reconstruir o altar. Reconstruir é diferente de construir. Construir é quando não tem. Você pega do zero e constrói. Isso serve para novos convertidos. Uma pessoa que inicia a sua caminhada da fé, ela tem que construir um altar para adorar a Deus. O que é construir um altar a Deus? É você ter momentos de oração. É você ter uma ligação com Deus, uma comunhão com Deus. É você meditar na palavra de Deus. Aí você está fazendo o quê? Construindo um altar. Mas quando eu e você não temos comunhão com Deus, o nosso altar não existe. Tem crente que não tem altar a Deus. Tem crente que o altar é para outras pessoas, é para ídolos, é o dinheiro, são altares que ela constrói. Mas o Senhor está dizendo, você tem que levantar um altar lá, e o único altar que tem que estar na sua casa é para Deus, para nada e nem ninguém. E tem pessoas que já conseguiu construir altares, mas o seu altar está quebrado. É necessário que, para você tenha bom êxito nas suas orações, na sua vida com Deus, você reconstrua o teu altar. Você torne-se a Deus, e Ele tornará a vós. É necessário você tornar a orar. É necessário você tornar a levantar, fazer propósito de madrugada, fazer um jejum. Que jejum nada mais é do que você fazer um propósito de abster, deixar de comer, ou deixar de assistir, ou deixar de beber um refrigerante, fazer alguma coisa por um tempo determinado para você tomar o controle da sua carne. E você estará se consagrando para ouvir a voz de Deus. Você estará se consagrando para entregar uma petição a Deus. Então você estará se consagrando a Deus. Isso é reconstruir o altar. Tem pessoas que estão com o teu altar destruído. Tem crente que está com o seu altar quebrado. E aí ora e não tem resposta. Se enquanto eu e você não arrumar a nossa casa, a nossa vida, e reconstruir o nosso altar, nós não conseguiremos ter bom êxito na nossa vida, igreja. E a palavra de Deus, ela diz que não tem como as nossas orações ter bom êxito com o nosso altar quebrado. Não tem como a nossa oração dar certo se nós servirmos o Deus errado. Não tem como uma pessoa ir para o céu se ela não consertar a tua casa, não reconstruir o teu altar. Pode ficar anos dentro de uma igreja, pode estar anos buscando, mas enquanto essa pessoa não reconstruir o teu altar, enquanto essa pessoa não arrumar a tua casa, ela não vai ter bom êxito na sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Então entenda isso que a Bíblia está te ensinando. A primeira coisa para você ter resposta de Deus, é necessário você primeiro fazer o quê? Primeiro, consertar a tua casa, arrumar a tua casa. E depois,
reconstruir o seu altar. Se você fazer isso, as tuas orações chegarão a Deus, e Deus se manifestará na sua vida. E como nós lemos a palavra, no verso 5 diz que Ezequias confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante, porque apegou-se no Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor Deus ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde que saia, lograva bom êxito. Diga glória a Deus. O que Ezequias fez para que tivesse êxito, prosperidade no seu reinado? Ele confiou no Senhor. Nós temos que colocar a nossa confiança em quem? No homem, no pastor Yuri, na igreja. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, ciente que Deus nos guardará, ciente que Deus, Ele vai entregar um provimento na nossa vida, a resposta na nossa vida, que Deus, Ele vai abrir a porta que você tanto precisa. Diga glória a Deus. E ali a Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor, e antes dele e depois dele não teve pessoa semelhante. Então imagine a confiança desse homem. Era qualquer confiança? Muitas vezes eu e você tem aquela confiança que é assim, ó. Você vai lá, ora, Deus, abre uma porta. Aí você sai daqui e você começa o desespero. Misericórdia, mas será que a gente confiou? Será? A gente não conseguiu colocar a nossa confiança. Por quê? Quando você pega uma criança bem pequena, coloca ela em cima de um lugar bem alto e fala assim, pula, o que ela vai fazer? Ela vai falar, eu não vou nada, eu vou me estabacar no chão. Ela vai falar isso? Ela vai fazer isso? Ela vai confiar no seu pai e na sua mãe, e ela vai pular. Ela não vê o tamanho da altura, ela não vê a condição desfavorável, ela só vai, ó, pula. Isso significa confiança. É você fazer a petição a Deus e dentro do teu coração você acreditar que Deus vai fazer na sua vida. Mas preste atenção, confiar é só ficar sentado? A confiança vem com a ação. E qual foi a ação da criança? Pular. Ela confiou e pulou. E a nossa confiança tem que ser essa: confiar, mas agir pela fé. Tem pessoas que até confiam, fala que confia, mas não faz, não pula. Ela não demonstra a tua confiança pela fé. Eu falando nisso, eu lembrei do testemunho que a Dene esses dias, faz um tempo já deu, do currículo dela. O testemunho foi abençoado porque ela tinha um sonho de trabalhar em qual empresa? Feminista, AstraZeneca. Ela tinha esse desejo no coração dela. Mas ter o desejo e fazer alguma coisa são duas coisas distintas. Às vezes a gente tem sonho, mas só fica no sonho. E um dia ela disse que colocou no coração dela, pegou o currículo dela e ela falou, vou lá. O único que tinha que ser usado. Eu vou lá. Ela só tinha um currículo único, sujinho, acabadinho, mas ela fez o quê? Ela tinha a sua confiança, o seu desejo e teve a ação, a prática. E aí, para completar, o único currículo dela, voa no ônibus. Estava andando ou estava no ônibus? Eu estava andando na beira da Raposa. No Parque Alexandre, eu estava andando na beira da Raposa, subindo
Misericórdia. Eu já estava chegando na fazenda e meu currículo foi parar lá embaixo. Aí eu comecei a xingar assim, né? Aí depois eu me falei assim, não, vocês me perdoam, né? Aí voltei com o rabinho das pernas, fui lá embaixo buscar meu currículo. Mas você viu? Mas acontece o quê? As situações quando você toma atitude. Isso daí foi porque foi o diabo, irmã. Aí me chamaram, né? Mas eu queria mostrar que ela teve um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha uma fé, mas ela teve a confiança junto com a prática. E sem contar, pastor, que o senhor lembra que eu falei que como é que era assim, eu tinha que fazer exame, depois era uma rotina, o senhor pensou que era Para vários testes, para passar, muitas pessoas estavam juntas. Então preste atenção que nessa caminhada dela teve luta. Ela poderia ter visto aquela situação e falar, não é para lugar nenhum. Tá. Isso, tem gente que fala assim, acontece um negócio errado, ela fala, é um sinal que não é para ser. Sinal está amarrado, é o diabo querendo largar que você não busca ele. Tudo na vida das pessoas deu errado. Ela fala, não, olha, eu estou vendo, é um sinal, não era para mim vir. Mas não. Ela perseverou confiante na sua vitória. E ali ela chegou com o currículo dela, fez os testes e Deus deu vitória para ela. E é essa confiança que a gente tem que ter. Não é uma confiança, tem muita gente que tem a confiança da boca para fora. Mas a nossa confiança em Deus tem que ser na prática. Glórias a Deus. A gente tem que ir agir pela fé, falando, Deus, eu vou, vai comigo. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Confiar que Deus tem o poder de te edificar, de abençoar, de abrir a porta. Deus tem o poder de entregar além das suas expectativas. A Bíblia diz, nem corações, e nem sonhos, e nem visões, nem pensamentos, nós conseguimos saber o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Às vezes a tua cabecinha é assim, eu tenho que, eu vou ganhar o meu salário mínimo e está tudo certo. Às vezes Deus tem preparado coisa maior, de você abrir uma empresa. Mas às vezes nós limitamos o poder do nosso pelas nossas fragilidades. Mas você tem que saber que o Deus a quem você serve, Ele pode te prosperar, te abençoar, te engrandecer e fazer você viver muito além do que você está vendo. Nós temos que entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E se nós colocarmos a nossa confiança e fé nele, você pode ter uma certeza, Ele irá nos surpreender. E aí a Bíblia aqui diz assim, que Ezequias confiou no Senhor, mas ele só confiou. A Bíblia completa dizendo que porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Você tem que confiar, mas você tem que fazer o que também? Não deixar de segui-lo. Por que a Bíblia frisou nisso? Que Ezequias não deixou de seguir a Deus. Porque quantas são as pessoas que eu e você vemos que já deixaram de seguir a Deus? Ela começou bem, mas no meio do caminho deixou de seguir ao Senhor Jesus. E assim a confiança, a fé que ela tinha se perdeu, como é dito. Então você tem que confiar e você não pode deixar de seguir a Deus. Você tem que ser perseverante,
contínuo, insistente, continua seguindo Jesus, continua na caminhada da fé, e Cristo vai te dar vitória. O terceiro ponto que a Bíblia diz aqui: ele não deixou de segui-lo e ele guardou os mandamentos. O que é mandamentos? É a lei de Deus. Adianta você ter confiança, você seguir, vai fazer tudo da tua cabeça? Fazer tudo mal e feito? Tem pessoas que até têm boa vontade em relação às coisas de Deus, mas qual é o problema dela? Ela não segue os mandamentos da lei de Deus. Ela faz do teu jeito, como ela pensa. Não é como você pensa, não é como eu penso, é como Deus estabeleceu. Nenhuma igreja tem autonomia de falar o que ninguém tem que fazer. O que nos rege é a lei de Deus, a palavra de Deus, e o cristão tem que estar diante e servindo, e está a todo momento buscando, andando nos mandamentos de Deus. Então note que Ezequias confiou em Deus. Ele não deixou de seguir a Deus, e ele continuamente buscava fazer o que a palavra de Deus instruía. E eu e você, por que a gente vem tanto na igreja? É para passear? É para meditar na lei de Deus? E só meditar? Praticar a lei de Deus, viver a lei de Deus, andar nos caminhos de Deus. E a Bíblia diz que por ele ter essas atitudes, a Bíblia declarou no versículo 7: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva bom êxito. Diga glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Por ele confiar em Deus, não deixar de seguir a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, aonde quer que ele fosse, Deus era com ele. O que ele fazia, Deus dava êxito, prosperava, abençoava, fazia ele crescer. O Senhor está dizendo à tua igreja: se você colocar a sua confiança em Deus, se você não deixar de segui-lo, se você cumprir os mandamentos dele, tudo que você fazer, aonde quer que você vá, Deus vai te prosperar. Você vai ter êxito, você vai crescer, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, porque ele estará contigo. Aplauda a ele, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas você viu que para Deus ser com Ezequias no reinado dele, teve que ter comportamento de crente. Nós temos que ter comportamentos e vida de crente. Às vezes muitos querem que Deus seja com ele, que Deus dê êxito na vida dele, mas está com a vida toda torta. Deus não será com você. Infelizmente é esse o evangelho. Olha só, Ezequias, para Deus ser com ele, teve diversas atitudes. A primeira atitude que ele teve foi de reconstruir a casa, restaurar a casa, tirar os postes de ídolo, a idolatria. Ele tirou tudo que não prestava e se purificou. Depois ele colocou a sua confiança em Deus. Depois ele não deixou de seguir a Deus, e Deus foi com ele. Aleluia. Então vai ser assim na minha e na sua vida. Tenha essa confiança dentro do teu coração.
se você servir a Deus de todo o seu coração, se você servir a Deus como diz as Escrituras, você terá êxito na tua vida. Mas é servir a Deus do jeito que você quer? Experiência própria, pastor Anos, batendo a cabeça. Porque é isso, não pode entrar. Exato, não é o ato de vir à igreja. Você pode ir em 500 igrejas. Você vai passar igreja A, B, C, D e não vai ter mudança. Por quê? Para Deus ser com você, você tem que arrumar a tua casa. Tem que reconstruir o teu altar. E aí a gente vai ter êxito na nossa vida. A gente vai ser abençoado na nossa vida. Então, igreja, vamos continuar mais um pouquinho. A Bíblia assim fala no verso 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo, da igreja do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Diga graças a Deus. Olha só, ele estava fazendo tudo certinho. Mas teve um momento que o rei Senaqueribe se levantou, o problema se levantou. Quem é Senaqueribe? É a representação realmente do diabo. Às vezes você está fazendo tudo direitinho, você está confiando em Deus, você está buscando a Deus, está cumprindo os mandamentos, está na fé. E aí quem se levanta? O diabo. Os seus adeptos. Ele vai se levantar. E aí é nessa hora que a gente tem que estar na fé. No primeiro momento, a Bíblia disse, no versículo 7, que ele não serviu e resistiu à Síria. Mas chegou novamente, surgiu a luta, e ele resistiu e não serviu a Síria. Mas a luta se levantou de novo. E quando a luta se levantou, a luta foi tão pesada que a Síria conseguiu tomar Judá. Conseguiu entrar e tomar posse de Judá. E aí ele se desesperou. E aí ele quis fazer, sabe o que? Com o rei da Síria. O rei Senaqueribe, ele tentou fazer um acordo. Aí a chave da palavra. Ele tentou fazer acordo com o diabo. Dá certo fazer acordo com o diabo? E aí ele viu que a coisa estava difícil. E ele falou assim: olha, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Fala o que você quer e eu farei, a gente resolve o problema. Ele tentou fazer um acordo com o mal, com o diabo. Dá certo fazer acordo? É negociável, não pode, né? Aí é o problema de muito crente. Quando a luta chega, quando o diabo se levanta, a pessoa negocia os seus valores. Ela negocia os seus princípios para sair do problema. É igual eu falo assim, nega Jesus ou vai morrer agora. Exato. É um acordo.
vai propor? O diabo se levanta para nós negociarmos a nossa fé. Ele entra na batalha, e assim ele fez com quem? Com Jesus. O tentador foi até Jesus e propôs algo para Jesus. Tentou, ele disse em Mateus 4:1, o diabo propôs Jesus dizer: eu darei tudo isso se prostrado me adorares. Ele quis fazer um acordo. Quando ele vê que ele não acaba com você, ele não consegue te destruir, ele vai te propor um acordo. Não tem problema nenhum, eu sei que você quer tanto isso. É só você dobrar o teu joelhinho e me adorar, e você vai ter tudo. Isso vai acontecer na sua vida sentimental, isso vai acontecer na tua vida financeira, isso vai acontecer na sua família. O diabo vai apresentar propostas, mas essa proposta você sabe que é do maligno, porque é contra a palavra de Deus. E aí é a hora que a gente tem que fazer o quê? Rejeitar a proposta. A Bíblia diz no livro de Tiago 4:7: resistir ao e ele fugirá de vós. Como que eu e você vence o diabo? A luta, a batalha que ele se levanta é fugindo, é fazendo acordo com ele, mas é resistindo pelo nome de Jesus, é resistindo pela palavra de Deus. E quando ele vê que você é resistente, que você não negocia a tua fé, ele fugirá de vós. Ele vai sair da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da tua parentela, e Jesus vai ser glorificado. Igreja, uma salva de palmas. Ele poderia ter resistido, mas Ezequias fez o quê? Ele aceitou o acordo. Meu Deus, a pior coisa que você faz na tua vida é negociar princípios de Deus para ter solução. Às vezes vai aparecer uma solução tão mais fácil, mas essa solução pode te levar para longe de Deus e para a condenação. Às vezes são coisas tão simples que parece que não é, mas essas circunstâncias vão nos distanciar de quem? Então não aceite acordo com o diabo. Não aceite qualquer coisa de proposta. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Quantas pessoas teve casamentos frustrados porque fizeram um acordo com o diabo? A pessoa sabia que não era de Deus, sabia que era do maligno, mas mesmo assim ela foi em frente. Ela fez um ato e depois teve o que na sua vida? Destruição. A pessoa sabia que aquela questão financeira não era de Deus, mas para ela ter o que? Ganho, ela foi e fez. Aí depois ela tem o que na sua vida? Destruição. E eu vou falar isso agora. E aí no versículo número 17, a Bíblia diz: contudo, o rei da Síria enviou a Laquis, Tatã, a Rapsarim e a Rapsacá, com um grande exército ao rei Ezequias de Jerusalém, e subiram e vieram contra Jerusalém. Vamos ao versículo 19. Rapsadaque lhe disse: dizeis a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras, em que, pois, agora confias para se rebelar contra mim. O acordo valeu? Fez o acordo, mas logo depois o que aconteceu? Foi para cima dele. É assim que o diabo faz.
Tem pessoas que às vezes vai pelo caminho mais fácil. Ela chega e ela vai no centro espírita. E ali o que ela faz? Ela vai fazer uma oferenda a um demônio. E naquele momento que fez a oferenda, a pessoa vai até ter o quê? Aparentemente um resultado. Mas depois o demônio vai entrar na tua vida e te destruir. Você deu uma abertura para que ele atue na sua vida. O acordo, sempre o diabo, através dos seus demônios, ele vai fazer uma proposta que aparentemente é boa, fácil e simples. Mas depois, logo depois, você até consegue uma coisa, mas aí ele atua na sua casa, ele atua na sua família, ele atua na sua finança, não valeu nada. Ele dá com uma mão e tira com a outra. E Ezequias achou que ele estava fazendo o certo. Não se tem acordo com o diabo. Se o levante se levantar, resista na fé. O problema se levantou nas finanças, resista na fé. O problema se levantou na saúde, resista na fé. O problema está na vida sentimental, resista na fé. E pela tua resistência, o diabo vai sair da tua vida e você vai ter vitória. E aí, quando Ezequias viu que não teve acordo, aí ele teve que fazer uma coisa. Ele teve que novamente tornar a orar a Deus. Olha só, não era para ter orado antes, igreja? Sofreu, tempo, tudo. Ele, antes de fazer acordo, ele tinha que ter ido buscar Deus. Mas a gente, que nem minha mãe fala, é cabecinha. A gente primeiro quebra a cara, passa a situação e fala: "Ih, o diabo não conseguiu me ajudar. Eu vou novamente buscar a Deus." Já não me abençoou. Não abençoou. E aí tem pessoas que falam: "Ah, mas eu vou na igreja e eu fui lá e eu até recebi na igreja e não recebi nada." Sabe por que isso? Que o centro espírita não é como igreja. Você não vai fazer uma oferenda lá e já é. Você tem que ter comportamento de crente, mudança, entrega, ser um homem, uma mulher de Deus. Lá você faz uma oferenda e está tudo pronto, está tudo certo. Aqui não, meu irmão. Aqui você vai ter que chegar, você vai ter que se purificar, você vai ter que seguir os mandamentos, você vai ter que confiar. E quando você se tornar um crente, a vitória vai chegar. Quando você se tornar um crente, Deus vai te entregar a tua petição. Com Deus vai chegar aqui de qualquer forma. Tem gente que fala: "Eu vou dar uma oferta e acabou." Ah, você vai comprar Deus? Vai nada. Ninguém compra Deus. Ah, tem gente que é assim: "Eu vou jejuar para ter resposta." Quer barganhar com Deus? Não. Você tem que ser um homem, uma mulher de Deus. E quando você se tornar um homem, uma mulher de Deus, Deus será contigo e você terá bom êxito. Você será feliz e próspero. E aí a Bíblia diz o quê? Que o rei Ezequias, ele orou. Ele apresentou as suas petições. Isso está no livro de 2 Reis 19:14. Fala que Ezequias pegou as suas afrontas, pegou as suas lutas e apresentou a quem? Apresentou a Deus. E Deus ouviu ou não ouviu as orações dele? E a Bíblia diz no livro de 2 Reis 19, versículo 35: "Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Niroque,
seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Diga graças a Deus. Olha só, quando aquele homem de Deus buscou a Deus, Deus entrou na peleja dele. Na hora do medo, sabe o que a gente faz? A gente faz isso, retrocede, larga a fé e quer fazer acordo com o diabo. A gente começa, para que minha oração não está servindo? Para que ir para a igreja? Porque eu oro e na minha vida. E aí você quer fazer um acordo. E Ezequias fez isso. Deu certo? Então você vai querer passar por essa prova? Fazer acordo? Aí logo depois ele clamou a quem? A Deus. E quando ele clamou a Deus, Deus entrou na luta. E olha só, Ezequias não precisou colocar a mão. Um anjo do Senhor, foi quantos anjos? Um anjo do Senhor foi no acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. E para não ficar sombra de dúvida para Senaqueribe não voltar, os próprios filhos de Senaqueribe o mataram. Então a batalha chegou ao fim. O Senhor está dizendo: o nosso Deus entra na tua batalha hoje, o nosso Deus entra na tua peleja hoje. Busque somente ao Senhor, resista pela fé, não retroceda, porque Ele está dizendo nessa manhã que Ele está entrando na tua batalha, e está entrando te dando vitória. Você não vai precisar levantar um dedo, porque a vitória de Jesus está chegando nessa manhã. A vitória de Jesus está chegando na sua vida. Permaneça na fé, igreja. Aleluia. É isso que você tem que fazer. Não tem negociação com o pecado. Não tem, eu vou usar só ouro. Eu não tenho isso daí. Não, é só uma conversinha. Não existe negociação. Acordo. Tem muito crente que está negociando princípios e valores. Está tendo muito acordinho com o diabo. Está tendo muita negociação com o demônio. Está errado. Não vai chegar em lugar nenhum. Que nem Elias diz: porque vós titubeis em dois pensamentos. Se servem a Deus, sirva a Deus. Se você serve a Baal, sirva a Baal. Não tem esse que está na igreja servindo o diabo. Ou você é de Deus, ou você não. E quando você tomar essa decisão, falar: agora eu sou de Deus, Deus será na tua vida e vai te abençoar, igreja. Então hoje, um culto de ceia, o Senhor está dizendo: primeiro passo, reconstrua o seu altar, a sua vida espiritual. Restaure, arruma a tua casa, que é a tua vida. Isso, a casa é a tua vida prática carnal, conversações, práticas e atitudes. Altar é a sua vida com Deus, oração, leitura bíblia, vir nos cultos. Então restaure o teu altar, ou construa um altar a Deus. Arrume a tua vida, a tua casa, suas práticas. Confia em Deus. Não deixe de seguir a Deus. Pratique a palavra de Deus. Não faça acordo com o diabo. E Deus será na tua vida, vai te prosperar, vai te abençoar,
E você vai ser uma bênção nesta terra. E tudo que você fizer, você vai ter êxito, você vai prosperar. Amém? Quem entendeu a palavra hoje? Diga amém, graças a Deus, e uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Uma palavra que hoje o Senhor nos traz de reflexão, para nós sabermos como está a nossa vida. Se a sua vida não está indo para frente, veja se não tem algum desses fatores. Se tem, hoje é o dia de você voltar-se a Cristo. Hoje é o dia de você colocar a sua vida diante do altar. E não fazer a obra de Deus, as coisas de Deus do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Vamos fazer